Boa noite pessoal. Então, muitas pessoas têm falado sobre a rotina da vida. Vejo muitas pessoas reclamando, porque na verdade as pessoas elas não estão de fato vivendo a vida que elas querem. Ou seja, o sistema, quando a gente encarna aqui nesse planeta, sendo um planeta escola de terceira dimensão, agora estamos numa fase de transição. Esse mundo naturalmente é controlado por um sistema chamado assim demoníaco, um sistema que não tem interesses de que nós nos libertemos dessa condição mental ou psíquica de aprisionamento nesse corpo material. A ideia está em que nós, trabalhemos para sustentar uma assim chamada elite ou classe de seres que querem ter todo esse poder único do planeta Terra. Isso, é claro, faz parte da lição num planeta de terceira dimensão, onde os espíritos ainda são bem caídos. No entanto, chegou o momento do despertar espiritual. Várias pessoas estão despertando, entendendo o mecanismo dessa assim chamada Matrix, ou seja, o sistema que cria as leis, as diretrizes sobre toda a massa da humanidade para que ela simplesmente se comporte conforme um planejamento dessa assim chamada elite que se sustenta, que é idolatrada por todo mundo. Então temos que saber disso, desse plano, vamos dizer assim, maligno, onde todo mundo está controlado e tudo é manipulado, seja em termos de religiões, políticas, entretenimentos, divertimento. Tudo isso tem uma certa manipulação para nos manter ocupados em atividades que nos distraiam. Passatempos humanos, onde você está sempre com a mente ocupada em outra coisa, sem lembrar de que você é um espírito que está nesse corpo humano e que há um propósito de você estar aqui nesse planeta Terra, nesse cantinho do universo. E aí as pessoas elas vão vivendo a vida delas nessa chamada, rotina, que não satisfaz o espírito, porque nós somos eternamente o espírito, ok? Temos que saber disso. Enquanto não vivermos na realidade espiritual que somos, nessa comunhão com o Supremo de forma amorosa, dentro desse fluxo inteligível de gratidão, de compreensão, de cocriação, enquanto não fizermos isso, ninguém vai estar satisfeito com a rotina que é apresentada por um sistema cujo mecanismo é controlar as almas, controlar as pessoas de todas as maneiras e, de certa forma, está sempre recebendo vantagens e lucrando com isso. Porém, isso já é sabido por todas as pessoas, basicamente. Mas há uma diferença entre você saber disso e você sair fora desse sistema através de uma sabedoria interna que vai fazer você praticar
esse caminho, né, de volta à sua essência, à sua realidade. E é para isso que nós temos que, né, nos direcionar. Todos os mestres que vêm a esse mundo, que se realizaram, que escaparam dessa assim chamada Matrix, ou desse mecanismo de um sistema demoníaco que nos aprisiona em conceitos psicológicos, morais, emocionais, físicos. Todos os mestres que se libertaram disso simplesmente estão ensinando a humanidade a também como se libertar. De modo que nós não temos que depender dos mestres para que eles nos salvem, né? Ter um salvador, não é assim que funciona. O salvador é aquele que vem, exponencia o conhecimento que revela a falsidade desse sistema, dessa matrix, e aí você, com essa sabedoria, e por isso que o conhecimento é poder, através do seu poder pessoal de entendimento, porque agora você já não vai ser enganado 100%, você começa a atuar nesse mundo de modo mais desapegado, mais assim, sem esse interesse tão materialista, e fazendo isso você escapa das garras dessa ilusão que está vindo da sua própria mente. Você só está projetando esse mundo da Matrix, baseado nos valores de um sistema mecânico assim chamado demoníaco ou desespiritualizado, porque você nunca se voltou para você mesmo, para descobrir a sua essência, e aí você vai impregnar a sua mente com essa nova, vamos dizer assim, programação, e o mundo vai ter um contexto diferente. Porque a maioria das pessoas que não se espiritualiza começam a ficar numa espécie de ansiedade, de sofrimento, de medo, de vazio existencial. Enquanto que você, por ter recebido o conhecimento espiritual, por ter feito uma prática interna, uma meditação, uma busca sincera de querer se autodescobrir e de querer sentir esse contato íntimo com o divino no seu coração, que naturalmente vai ser revelado se você se colocar com intensidade nessa busca. E por isso o Mestre Jesus está falando, né? Busca e acharás. Bata na porta e a porta vai se abrir. E essa porta é a porta da entrada da alma para a realização espiritual. Se você busca o divino que está no seu coração, ele vai revelar para você a presença dele. E é assim que nós temos que fazer. Sempre seguir forte, né? Firme, com a mente fixa, nessa vontade de autorrealização, já que você obteve esse conhecimento de que você sempre foi enganado em toda encarnação. E essa é mais uma vida que você continua absorvendo os valores, as informações dadas por um sistema que não tem interesse na sua liberdade, e você vive uma mentira. Você se identifica com essa forma humana, eu sou fulano, eu sou de tal lugar, eu tenho essa habilidade X. Assim você vai se iludindo nessa mentira. Por isso o mestre diz, conhece a verdade, porque a verdade vai te libertar. Essa libertação deve ser a razão de vivermos em plena consciência nessa forma humana, aproveitando esse instrumento que Deus nos deu nessa encarnação para sairmos fora de tudo isso, para vivermos uma vida espiritual, mesmo estando aqui dentro desse assim chamado mundo da Matrix, da terceira dimensão, quarta, quinta, seja lá qualquer dimensão, e você simplesmente tem que estar fazendo esse trabalho interno de ficar consciente no aqui e agora, sempre se lembrando de que você é o Espírito e de que Deus está presente no seu coração, momento a momento, onde você, com
essa divindade, que é tudo, vai cocriar aquilo que é chamado a sua realidade, a sua vivência dia a dia, enquanto você está presente aqui nessa dimensão material. Dito isso, voltando sobre a rotina, temos essa rotina cansativa, repetitiva, né? Várias vidas estão nos repetindo o mesmo protocolo de existência na Matrix e não conseguimos nos libertar disso porque não existe uma informação mais apurada ou realista dos mestres, onde o conhecimento que eles passam são muitas vezes apagados ou deturpados. Esses espíritos de luz que vêm a esse planeta Terra para nos ajudar como irmãos ainda menos desenvolvidos em conhecimento, são, né, ultrajados, são ridicularizados. Existe toda uma mídia, todo um sistema que vai fazer com que nós não confiemos em nada, em nenhuma informação. Vivemos nesse mundo de medo, de dúvida, de incertezas, de inseguranças, e aí estamos sempre gerando essa energia de insatisfação, de infelicidade, sempre nos lamentando, criticando, julgando, e é esse tipo de energia que a Matrix, né, gosta de sustentar. Esse tipo de energia é que alimenta esses seres da quarta dimensão, que também tem esse caráter negativo. Isso tudo já foi revelado. E estamos agora numa posição planetária, né, de transição, onde estamos indo para um nível mais elevado de vibração, e por isso, nesse momento, se faz urgente que você comece a sair desse sistema aprisionante. Então se fala em joio, em trigo, que vai haver a separação do joio e do trigo, e esse joio nada mais é do que as pessoas que estão dormindo em berço esplêndido da materialidade, esquecidos completamente do Espírito de Deus, dessa necessidade interna de buscar aquilo que vai trazer a verdade e a felicidade em seu coração. E o trigo são as pessoas que já estão despertas e de alguma forma ancorando as energias celestiais aqui nesse planeta, que vai ter uma nova configuração, certo? E você tem que participar desse processo. Não é só deixar os outros fazerem o serviço, você tem que ter ação. Essa rotina de diariamente agir internamente para irradiar para o nosso planeta essa configuração de quinta dimensão. E dessa seleção é dito que as pessoas que não alcançarem um grau de vibração existencial nesses tempos atuais vão sair daqui e ir para planetas de acordo com a vibração deles, que são chamados muitas vezes de planetas primitivos. E quem estiver desperto, quem entendeu o recado, quem ouviu com mais carinho a mensagem dos mestres e a mensagem também de várias pessoas que estão ancorando essas energias, seja trabalhando na internet, em vários lugares, quem ouviu e está praticando vai permanecer nesse assim chamado mundo de regeneração, onde há um princípio maior do amor espiritual, da fraternidade, da evolução, da expansão de consciência de modo progressivo. Porque estamos aqui nesse planeta para aprender a chegar nesse ponto de conhecermos a nós mesmos. Não estamos aqui nesse planeta brincando de possuir as coisas ou de desfrutar do mundo, dessa maneira como o sistema tenta colocar na nossa cabeça que vamos ser felizes
tendo as coisas, viajando para vários lugares, tendo vários relacionamentos, torcendo para um time X de futebol, adotando um candidato político, um líder religioso. Assim, tudo está sendo manipulado. E você está perdendo o essencial, que é viver no espírito, naquilo que você é. De modo que, dentro de tudo isso que eu estou falando, basicamente o assunto é sobre a rotina. Desde quando você nasce, tem a rotina existencial do desenvolvimento físico, né? Das informações que são passadas para você desde quando você é bebê, criança, adolescente, adulto, até na velhice mesmo, existe um croquis, vamos dizer assim, de informações que são passadas para a humanidade para que elas se tornem simplesmente assim cegas espiritualmente. E dentro da vida de cada pessoa, há essa rotina também pessoal, onde você define a sua vida em conseguir um bom emprego, trabalhar, boas relações, ter um físico bacana, filhos, né? Família, um bom lugar para morar, enfim, todos os entretenimentos da vida, tudo aquilo que já sabemos. Essa rotina. Aí no final você tem uma aposentadoria, um seguro-saúde, e já se prepara para a morte, mas não tem nenhuma profundidade espiritual, porque você está procurando do lado de fora algo que não existe. Mesmo assim, eu estou falando de escrituras, de mestres que vieram, mestres fidedignos, né, verdadeiros, porém não é assim que você vai se libertar dessa matrix. Você tem que internalizar, você tem que entrar no seu coração, tem que meditar, introspecção, reflexão assim, espiritual. Você tem que se autoconhecer de verdade. É assim que você vai se libertar. Entendendo também que a presença de Deus no seu coração é que vai te dar essa graça, essa misericórdia de você se iluminar completamente e não ter mais que ficar reencarnando nesse planeta ou em qualquer outro planeta ou em qualquer outra dimensão, porque a ideia, né, passada, por exemplo, no Bhagavad Gita, é que você vai voltar para o mundo espiritual, sair desse mundo material em suas várias dimensões, das mais grosseiras e sutis, e voltar para um mundo completamente puro, que é o mundo de Deus. É isso que nós temos que almejar aqui em nosso coração, enquanto presentes nesta forma humana de vida. Eu peguei aqui o Bhagavad Gita, tem um verso que eu lembro, né? Que é o verso 3 do capítulo 9, intitulado Conhecimento Mais Confidencial, onde Deus está falando, aqueles que não são fiéis neste serviço devocional não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Por isso eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes neste mundo material. Ou seja, o próprio divino, aqui no Bhagavad Gita, ele está dizendo, se você não for fiel ao seu caminho espiritual, fiel a esse desejo sincero de realizar a sua vida real espiritual, então ele está falando aqui, ó, então vocês vão voltar a trilhar o caminho de nascimentos e mortes nesse mundo material. Esse mundo material, aqui, de acordo com esse verso, é uma escola onde você aprende a escapar desse ciclo de nascimentos e mortes. E aí, a divindade está falando, então se você não é fiel
neste serviço devocional, ou seja, você está empregando a sua energia como um servo eterno amoroso de Deus. Essa fidelidade, sim, eu quero, e você se mantém fiel a essa busca até o final dessa forma humana. Porque na hora do momento da morte é que vai ser definido para onde a sua alma vai. E Deus está falando, se você ficar fiel a mim, a essa busca de como você entenda Deus, sabe? Você tem que ter essa avidez no seu coração. Se você for fiel a isso, todos os dias, então na hora da morte você vai ser liberto, porque você já vai estar vivendo, na verdade, da sua própria realização e da sua comunhão amorosa com Deus. É tudo isso que você tem que fazer, essa é a importância da forma humana de vida. Não há nada mais importante do que isso. E esse é o conhecimento que temos que passar para quem ainda está fazendo planos, sonhos materiais. Esqueceu que é sonho, o sonho vai acabar. Não importa quantos sonhos você realize nesse mundo material, todos eles são temporários. Na hora da morte, tudo que você tem, tudo que você desfruta, tudo que você acha que é o máximo, a sua posição, a profissão, os elogios, tudo isso vai acabar, não significa nada, é uma tremenda ilusão. Daí esse verso aqui está falando sobre essa rotina espiritual. Você pode ter tudo nesse mundo material, pode brincar aqui nesse mundo material dentro da ilusão. No entanto, você não pode se envolver com essa mentira, com essa temporariedade. Você tem que se envolver realmente com o seu princípio espiritual. Ter fidelidade é isso. Não significa ser um santo, ser um mestre, ser alguém assim desenvolvido que vai falar para a humanidade, que vai se tornar alguém importante. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando simplesmente uma tomada de consciência e uma tomada de atitude. Se você entendeu que na forma humana você precisa se libertar desse ciclo de nascimentos e mortes que te prende a essa existência material, a esses sistemas, né, demoníaco, naquilo que se chama Matrix, Maia. Se você entendeu isso, imediatamente você vai começar a criar uma disciplina, uma rotina espiritual. Você não tem uma rotina material que te deixa infeliz, mas se você colocar a rotina espiritual na sua vida, essa rotina material vai se tornar agradável, porque agora você não está sendo enganado 100%. Agora você vai tomando consciência espiritual e a cada dia você vai despertando cada vez mais, vai ancorando energias para ajudar o planeta, você vai entrando em contato íntimo e amoroso com o divino no seu coração, e progressivamente essa ilusão vai se dissipando até o momento em que você se ilumina. Ilusão significa escuridão. E a vida espiritual em plena consciência significa iluminação. E é isso que nós somos, o espírito. Não há, a pessoa se iluminou, a pessoa está em samadhi, se tornou um Cristo, um Buda. Não é assim. Nós já somos essa consciência crística, essa consciência búdica, mas nós nos esquecemos disso, não estamos vivendo isso porque não empenhamos esforços espirituais nessa direção. Nós não estamos sendo fiéis a esse princípio que está sendo ensinado diretamente por Deus para nós. Deus nos traz para esse mundo, né, porque faz parte, esse mundo material é uma escola, é o mundo da dualidade, você tem que transcender essa dualidade. Esse que é o barato da vida. Quando você tem o conhecimento, ninguém mais é seu senhor, ninguém mais coloca cabresto em você. Você se liberta.
Estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Sempre repetimos isso para que as pessoas possam compreender que você pode estar nesse mundo sem ser desse mundo. Assim como você mora, por exemplo, aqui no Brasil, aí você vai lá para a Rússia. Aí você está lá na Rússia e fala assim, estou aqui na Rússia, mas não sou da Rússia, eu sou do Brasil. Assim também, você está aqui no mundo material, mas você não é daqui, você é do mundo espiritual. E agora você está aqui, por que você está aqui? Qual a importância de saber isso? Você tem que saber como sair daqui. Um dia você vai saber por que você veio aqui ou escolheu essa experiência nesse mundo. Então é isso aqui que Deus está falando nesse verso, que eu estou associando esse verso com a rotina, né? A rotina da vida de uma pessoa, que ela tem que viver a rotina material, tudo bem, para sustentar o corpo físico, mas entendendo que esse corpo físico é um instrumento de Deus e você tem que ter também uma rotina espiritual. Eu, por exemplo, todos os dias eu acordo, eu já me vejo numa forma humana, não acordo humano, eu acordo espiritual, vejo minha forma humana, acordo em gratidão, entendendo que eu tenho um tempo para viver nesse mundo, posso passar um conhecimento espiritual, mas eu vivo a minha vida particularmente comigo. O que importa é o que eu quero, eu quero me iluminar. É para isso que eu estou aqui na forma humana, certo? Eu não estou aqui para ficar brigando de religião, de escritura, de filosofia. Não estou aqui para isso. Estou aqui simplesmente para recobrar essa consciência e sair dessa programação da Matrix que deixa todo mundo idiotizado. Todo mundo fica sem saber o que fazer, qual o sentido da vida. Então, nesse verso aqui, Deus está falando, vocês não podem me alcançar. Vocês não são fiéis. Vocês são infiéis, vocês estão querendo ter a vida espiritual, mas vocês querem ter a amante mundo material. Basicamente isso. Então tem que ter fidelidade. Se eu entendi, agora eu quero estar com Deus e vou caminhar de volta para o reino de Deus. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. E depois virão os acréscimos, dentro da rotina material ou mental, não importa. Em primeiro lugar, você tem que estar vivendo nessa plenitude de espírito. E aí Deus está falando aqui no Bhagavad Gita, se você não acordar, se você não viver com essa comunhão de coração comigo, que ele chama serviço devocional ou devoção, que quando você encontra alguém que é o objeto do seu amor, naturalmente você vai ter devoção. Se você tem devoção, você faz o serviço amável para essa outra pessoa. E quando você faz um serviço em amor para Deus, você também aprende a fazer o serviço para todos os seres dentro da humanidade, independentemente deles serem bonzinhos, mauzinhos, nesse estabelecimento do que é certo e errado dentro desse mundo material. Mas você vive uma vida mais, vamos dizer assim, solitária com você mesmo, entendendo que o processo unitivo em amor com Deus é único. Cada pessoa vai ter uma forma pessoal de estar com Deus. E Deus está no seu coração observando o quanto você está se aproximando fielmente com esse desejo sincero de realizá-lo. E aí as coisas acontecem dentro dessa rotina espiritual, todos os dias, né? Todos os dias quando eu acordo, eu já estou no espírito, eu já estou sentindo a presença de Deus no meu coração. Aí eu vou cantar uma japamala, né? Eu canto mantras. Eu também gosto de ler, eu gosto de meditar, mas sempre internamente, não buscando o valor nas escrituras, mas deixando que a escritura reviva em mim esse conhecimento que está oculto ali nas palavras que o próprio Deus ou os mestres estão falando, porque ninguém vai poder entender nada se não tiver com um nível de vibração para perceber a realidade que está por trás da realização de um mestre.
ou por trás da intenção de Deus. Tudo isso é revelado para você facilmente no seu coração e você é liberto de todas as dúvidas. Você só tem dúvida de uma coisa enquanto você não realiza essa coisa. E aí nesse verso aqui também é bem interessante que Deus está falando para Arjuna, né? Ó subjugador dos inimigos, falando que tudo aquilo que na forma humana não está favorecendo a sua rotina espiritual, é como se fosse uma inimiga. A sua mente é que produz isso. Por isso, aqui mesmo no Bhagavad Gita, fala que sua mente é sua amiga e é sua inimiga. Como você está usando a sua mente, que é a que projeta o mundo material, no qual você tem as experiências de liberdade ou de aprisionamento, de lembrança ou de esquecimento. Tudo vai depender de você. Vida espiritual significa lembrar o tempo todo quem você é, que tudo é divino, que a missão na forma humana é se libertar desses conceitos, desses dogmas, dessas programações que estão acontecendo há milhares e milhares de vidas em nosso processo encarnatório, e chegamos agora num tempo de cessar tudo isso. E aí temos que ser fiéis, conforme Deus está falando aqui. Temos que ser fiéis e parar de jogar com o divino, de querer benefícios materiais em função da nossa rendição a Deus. Você vai se render a Deus nessa rotina diária espiritual até o momento da sua morte, e também vai fazer a sua rotina agora material, mas de uma forma completamente diferente. Porque agora você tem conhecimento, você tem poder das suas ações, você não se apega mais, você não se envolve mais, você não tem desejos assim por coisas temporárias, por coisas que você sabe que pode acabar a qualquer momento, porque a morte pode surgir a qualquer momento na sua vida. Aí você fica ligado, você fica esperto. Isso é a síntese de tudo que você tem que fazer. Mas o problema é que a pessoa fica escutando, mas não faz. Ela acorda outro dia, vou ver outra palestra ali do alemão, que ele fala coisas interessantes, né? Aí você fala assim, tá, mas e daí? Você está sentando uma meia hora para meditar, para buscar isso com sinceridade? Ele fala assim, não, eu gosto de ouvir. Mas ouvir, né? É igual aquela história, né, que o cara pedia a Deus para ganhar na loteria, pedia com toda a fé e nunca ganhava. Aí Deus falou assim para ele assim, mas... Aí ele falou assim, não acredito mais em Deus, você falou que eu ia ganhar, se eu orasse para você. Aí Deus apareceu para ele e falou assim, tudo bem, você vai ganhar na loteria, mas você tem que ir lá e jogar na loteria. Não só ficar pedindo que você quer ganhar na loteria. Compreende? Então, se você quer ganhar na loteria divina, aqui nessa forma humana, você tem que ir lá onde? No seu interno, no seu coração rendido a Deus. E ali a porta, né, vai se abrir, né? Eu sou a porta, dizia o mestre. Então, você é um mestre. Então, você é a porta. Abra a porta para que você entre na casa de Deus, que é essa percepção íntima que vai acontecer naturalmente, porque você já é um espírito, você já é uma parte integrante de Deus. Você não precisa se tornar isso. Você precisa só retirar essa programação, sair dessa rotina cansativa, onde você vive emanando pensamentos negativos, de medo, e você está criando um mundo péssimo, e ainda está poluindo a atmosfera do planeta Terra com a sua ignorância, ou com os seus desejos, sejam qual forem esses desejos, de natureza involutiva, né? Então você tem que ter esse desejo, fidelidade, você tem que subjugar os inimigos da alma, que é tudo aquilo que te distrai da vida espiritual. E seguir forte. Quanto mais você segue
com essa fidelidade, com esse amor, com essa rendição, existem também seres que estão atuando para te favorecer. Você não está sozinho aqui nesse mundo, não. Da mesma maneira, se você quer se desfavorecer, se você quer ficar nessa onda mental material, existem diversos seres também que vão te manter presos aqui cada vez maior, utilizando sua energia como alimento para eles. Assim, o seu amor alimenta os seres superiores e o seu medo alimenta os seres inferiores. Há toda essa relação, até o momento em que você transcende, se torna um Cristo, e dentro dessa cristandade que é ensinada por todos os mestres, porque todos os mestres são Cristos, você começa a caminhar nesse mundo com plena consciência, tranquilo, tentando abrir os olhos das pessoas que estão simplesmente dormindo, sonhando. Esse mundo material, sem essa realização que eu estou falando aqui, é um grande sonho, uma grande ilusão, um pesadelo, às vezes um sonho bom, dependendo do karma da pessoa, mas esse sonho bom também não é bom quando não está conectado com a consciência divina. Ok? Então eu espero que vocês meditem, né, sobre isso e tomem logo essa atitude de se voltar para o divino quanto antes, porque viver uma vida sem esse significado real, sem essa realização interna e espiritual, sem comungar ou fluir na sua cocriação com o divino, que é tudo, tudo é o divino, inclusive você é parte do divino, da energia do divino. Então, se você não faz isso, sua vida é miserável. Mesmo que você seja o cara mais poderoso desse universo, né, desse planeta, você é miserável. E essa miséria é que nós temos que tirar, né, imediatamente da nossa vida, fazendo esse processo da rotina espiritual. Todo mestre, quando vem aqui, tenta passar esse negócio de... Até a gente vê na igreja, nos templos, essa rotina de você ter esse horário de adorar a Deus, de ler uma escritura, de fazer uma meditação, a comunhão com pessoas que também estão querendo se elevar, né? Essa associação mais santa, mais santificada, mais iluminada. E aí, através do seu gerenciamento espiritual, tudo no mundo vai seguindo perfeitamente. Nada vai acontecer na sua vida que não seja da sua responsabilidade de emissão de pensamentos, sentimentos e ações. E quando você está sempre pensando em Deus, não nesse sentido dogmático, de oração, materialista, de pedir coisas, ou uma entrega mecânica a Deus. Eu estou falando de uma coisa sincera, pura, de coração. Deus, eu quero me iluminar, eu entendi. Quero voltar para o reino de felicidade, de consciência pura, de amor, né, supremo. E nós estamos voltando para lá. Só que alguns atrasam o seu tempo. Mas se você acordou mesmo, se você entendeu, você vai que nem um cavalo alazão. Velocidade pura de volta para ficar no mundo interno, aqui nesse planeta, enquanto encarnados na forma humana, e já almejando a saída desse corpo para você voltar para essa dimensão puramente espiritual. Não estou falando mundos celestes, mundos superiores aqui dentro da existência material. Estou falando do mundo espiritual, que é conhecido como Vaikunta. Vaikunta, onde tem vários planetas totalmente espirituais. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então o mestre está falando do mundo espiritual, não está falando das moradas aqui da existência material.
dos planetas celestiais, dos planetas. Então aqui na casa do meu pai há muitas prisões aqui nesse mundo material. Vários tipos de prisões, até mesmo os reinos superiores de dimensões altíssimas, e são prisões mais tranquilas, né? Não são aquelas prisões pesadas que também tem aquilo que se chama inferno, que são prisões pesadas. Mas todo mundo está voltando para o mundo espiritual. Depende só de cada um a responsabilidade de se engajar nesse caminho de volta para o Supremo, sendo fiel ao divino e pedindo com amor. Deus se revela. Mas para isso você tem que se render de verdade. Isso é fidelidade. Se renda de verdade. Deseje isso acima de tudo, que é o significado. Amai a Deus sobre todas as coisas. Esse que é o significado. Eu desejo sair desse mundo onde eu estou infeliz, eu estou insatisfeito, não tem sentido, não tem significado. Essa rotina não me pertence. Vou fazer a rotina material se espiritualizar, porque em primeiro lugar eu vou estar voltado mais para as coisas do espírito. Ok? Então meditem nisso e vamos juntos, vamos conversando, vamos trocando informação. Que Deus abençoe cada um de vocês, fiquem sempre com o divino. Haribol!